O segundo tempo do Criciúma foi horrível. O Criciúma tem jogado bem o primeiro tempo, mas quando chega no segundo tempo ele morre fisicamente. A parte física do Criciúma é um problema e o Criciúma precisa corrigir isso imediatamente. Fala, torcida carvoeira! O Campeonato Brasileiro começou. O Criciúma estreou em casa contra o Juventude, empate pelo placar de 1-1, resultado ruim para o Criciúma. E neste vídeo vamos falar sobre esta partida. Mas antes, te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com o Anselmo Lanches. No Anselmo Lanches você encontra o melhor x-salada da cidade. E o Anselmo Lanches agora conta com uma novidade: Pizza Delivery. O Anselmo Lanches atende de terça a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma. No último sábado, diante de mais de 12 mil torcedores que se fizeram presentes no estádio Heriberto Wilson, o Criciúma estreou na Série A do Campeonato Brasileiro de 2024. É verdade que o Criciúma iniciou a partida com vários desfalques, como o goleiro Gustavo, o lateral direito Jonathan, os zagueiros Wilker Angel e Tobias Figueiredo e o atacante Felipe Viseu estavam fora da partida de estreia do Tigre por conta de problemas físicos. E por conta dos desfalques, o Criciúma iniciou a partida com o Alisson no gol, o Alisson Maia na zaga, Claudinho na lateral direita e no meio-campo Marquinhos Gabriel. E para falar a verdade, com tantos desfalques, o Criciúma mesmo assim fez um bom primeiro tempo. Aos 22 minutos da primeira etapa, o Criciúma teve um pênalti marcado a seu favor, o atacante Éder foi derrubado dentro da área, porém, após análise do VAR, o juiz anulou a marcação do pênalti por conta de um impedimento de Renato Kaiser. Mas esse pênalti anulado não abalou o Criciúma e aos 36 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Marquinhos Gabriel, Marcelo Hermes ele escora para dentro da área e Renato Kaiser finaliza fazendo um belo gol e abrindo o placar para o Criciúma. Beleza, o primeiro tempo o Criciúma jogou bem, mas veio o segundo tempo. E como já tem se repetido ao longo desta temporada, no segundo tempo o Criciúma cai de rendimento. O problema é esse que aconteceu ao longo do Campeonato Catarinense, aconteceu na Copa do Brasil e se repetiu na Série A do Campeonato Brasileiro. O Criciúma na segunda etapa foi dominado pelo Juventude e foi só questão de tempo para a equipe gaúcha empatar a partida. Aos 19 minutos do segundo tempo, após uma falha grotesca do sistema defensivo do Criciúma pelo lado esquerdo, o meia Jean Carlos empatou a partida para o Juventude 1-1 no placar. Após o empate do Juventude, o Criciúma se lançou para o ataque, porém sem sucesso. Final de jogo, 1 para o Criciúma, 1 também para o Juventude. Resultado este que para as pretensões do Criciúma, que é de permanecer na Série A, é horrível. Por que o resultado é horrível? O Criciúma e o Juventude são equipes que subiram da Série B na temporada passada e automaticamente nesta temporada na Série A são equipes que brigarão contra o rebaixamento. Ou seja, o Criciúma empatou na estreia dentro de casa contra uma equipe que tem o mesmo objetivo que o seu, contra um adversário direto. Ou seja, o Criciúma perdeu 2 pontos dentro do Majestoso e o Juventude ganhou 1 ponto. Pontos positivos da partida: o Criciúma fez um bom primeiro tempo, competiu, jogou futebol e eu acredito que se conseguir jogar desta forma durante os 90 minutos, fará bons jogos, vai conseguir conquistar os pontos necessários para permanecer na Série A. Na partida contra o Juventude também tivemos a estreia dos reforços do Criciúma, como o atacante Bolazier, o atacante Arthur Kaique, o meia Mateuzinho. Ainda é muito cedo para fazer uma avaliação completa dos reforços, mas eu acredito que eles vão acrescentar e muito para o Criciúma ao longo da temporada. Pontos negativos do Criciúma: o segundo tempo do Criciúma foi horrível. O Criciúma tem jogado bem o primeiro tempo, mas quando chega no segundo tempo ele morre fisicamente. A parte física do Criciúma é um problema e o Criciúma precisa corrigir isso imediatamente.
Na próxima rodada, o Criciúma viaja até Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV. E se o Criciúma repetir a atuação do segundo tempo contra o Juventude, o Criciúma vai ter sérios problemas com o Hulk e companhia. Precisa melhorar urgentemente a parte física. E o que tem me incomodado é que nas entrevistas do Cláudio Tencati, ao ser questionado sobre a parte física, aparentemente está tudo ok, está tudo bem. Um outro ponto negativo foi o gramado do Majestoso. Dificilmente nós vamos falar mal do gramado do estádio Heriberto Wilson, mas para essa estreia da Série A o gramado estava muito ruim. Choveu bastante, o gramado estava ruim e isso prejudicou o Criciúma em relação ao seu estilo de jogo. A gente já percebeu que o futebol do Criciúma é baseado na troca de passes. E por conta da chuva, do gramado ruim, não foi possível colocar em prática aquilo que talvez tenha sido treinado ao longo da semana. Claro que a chuva e o gramado ruim atrapalhou tanto o Criciúma como também o Juventude. Um outro ponto negativo foi que o Criciúma sentiu e muito a ausência do Wilker Angel ou do Tobias Figueiredo. O Alisson Maia entrou no lugar, mas ele não conseguiu repetir as boas atuações que teve na temporada passada e até mesmo no início dessa temporada. O zagueiro Alisson Maia teve uma atuação ruim na partida contra o Juventude. Tanto que o gol de empate veio de uma falha defensiva no lado esquerdo, lado ocupado pelo zagueiro Alisson Maia. Não estou falando que o gol foi culpa do Alisson Maia. O gol se originou no meio-campo, depois que o Marcelo Hermes perdeu a bola. Mas do meio-campo até a entrada da grande área, o meia Jean Carlos conduziu a bola sozinho até finalizar e fazer o gol de empate. E o que me incomoda é que não teve ninguém capaz de fazer uma falta, capaz de interromper a jogada, de derrubar o jogador, de impedir que o jogador conduzisse a bola sozinho até a grande área. Para se ter uma ideia da atuação do Alisson Maia nessa partida, entre todos os jogadores do Criciúma e todos os jogadores do Juventude no SofaScore, a pior nota foi do Alisson Maia. Gosto do Alisson Maia, não tenho nada contra ele, mas eu torço para que na próxima partida ou o Wilker Angel ou o Tobias Figueiredo estejam à disposição do treinador Cláudio Tencati. E também torço para que na próxima partida o lateral Jonathan esteja à disposição também, porque eu prefiro o Claudinho jogando no meio campo, onde ele rende mais do que na lateral. E o último ponto negativo é que essa partida marcou a despedida de Renato Kaiser do Criciúma. Isso mesmo, o atleta que foi apresentado em janeiro como um novo reforço do Criciúma para a temporada se despediu do clube, pois o seu contrato era apenas de empréstimo e havia uma cláusula que caso o Fortaleza requisitasse a volta do atleta, o Criciúma tinha que liberar. E foi isso que aconteceu, o Fortaleza solicitou o retorno do atleta e o Renato Kaiser vai defender o Fortaleza no restante da temporada. A gente já reclamou aqui várias e várias vezes a respeito do Alex Brasil, a respeito de reforços, de transferências, mas uma coisa que não pode acontecer é o que aconteceu com o Kaiser. O jogador veio para o clube, depois de ficar um ano parado por conta de lesão, o Criciúma recuperou o atleta, vinha jogando bem, vinha fazendo gols importantes para o clube e agora o Fortaleza chama e ele tem que voltar. Que tipo de contrato tem sido feito no Criciúma? E essa não é a primeira vez que o Criciúma recupera um atleta e perde o atleta. Eu não tenho detalhes do contrato que foi feito para trazer o Renato Kaiser para o Criciúma, mas o que eu tenho certeza é de que foi feito um contrato ruim. E agora eu pergunto, será que o senhor Alex Brasil, faltando menos de uma semana para o fechamento da janela de transferência, vai conseguir trazer um reforço à altura de Renato Kaiser? Será que até sexta-feira será apresentado um reforço de peso para o ataque do Criciúma? Porque hoje temos Éder que não consegue jogar uma partida completa, temos Viseu que está em uma fase, não vou falar nada do João Carlos, não vou falar nada do Eduardo Melo, temos agora o Bolazier e o Arthur Kaique que não chegaram a jogar nenhum tempo completo. Como ficará o ataque do Criciúma? Será que teremos reforços até sexta-feira? Eu espero que o senhor Alex Brasil esteja trabalhando nisso. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo e também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!